Lembra daquela foto de 2011 do Carlos Lupe ao lado do Conafer, quando ele era ministro do Trabalho e foi demitido pela Dilma por incompetência? O cara que a Dilma achou incompetente? Pois é, tem essa foto aqui que o Carlos Lupe quer esconder, lá na CPMI do INSS. O Conafer explodiu em descontos ilegais dos aposentados em 2023 e 2024. Van Hatten apontou o gráfico. Foram bilhões desviados. Carlos Lupe era quem chefiava. E aí o Lupe se reuniu com representantes do Conafer em março de 2023, logo após assumir o Lully. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? O senhor. Sindinap foi renovada. Não, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos, que roubaram os aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. O senhor deve lembrar dessa foto, senão eu vou lhe refrescar a memória. Isso é de 2011. Se a fundação da CONTAG foi enquanto o senhor era ministro do Trabalho antes de ser demitido pela Dilma. Conseguiu a proeza de ser demitido pela Dilma. Dias depois, uma portaria tirou a autonomia do presidente do INSS para nomeações. E aí quem indicava? O chefe de gabinete de quem? Desse Lupe aqui. Quem assina é o responsável, sim ou não? O Lupe, não vou responder. Van Hatten rebateu, é obrigado a responder. Quem assina é o responsável pelos seus atos, mas o ex-ministro preferiu o silêncio, como um culpado que sabe que qualquer palavra vai incriminá-lo. Dá uma olhada no vídeo. E no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretor. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder o senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder, Pedro. Senhor presidente, não é possível. O Paulo Pimenta, do PT, desesperado, interrompia o tempo todo, acusando Viana de não deixar o Lupe falar. O senhor é o primeiro a não respeitar o tempo de ninguém, gritou Van Hatten. E tinha razão. O governo está usando o regimento para proteger os seus corruptos de estimação. Van Hatten apontou ainda mais. Lupe indicou Giovanni Spiker, Jucimara Fonseca e Reinaldo Barroso de Almeida, todos afastados pela PF por mandarem listas de aposentados para descontos forçados, ou seja, para serem roubados. Lupe foi indagado. Esses nomes vieram do seu chefe de gabinete? Você assinou. Responsabilidade sua. O Lupe, novamente, não respondeu. Olha pra mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala concorda. Consente, na minha opinião. Pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações. E não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spiker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios, quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E as contradições só foram crescendo. Lupe disse que Glauco Vanburg, ex-presidente do INSS, não foi demitido por conta da farra das passagens, mas a demissão veio depois do escândalo. Como que explica isso? Foi indagado. Mais uma vez, silêncio. Não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Da farra das passagens, que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em silêncio. Então, Sobre Tônia Gallet,
Pivô do esquema, o Lupe negou a amizade, não é minha amiga. Mas na Câmara ele mesmo chamou ela de amiga pessoal. A senadora Damares está de parabéns por apontar isso. O Lupe mentiu de novo, dá uma olhada. Alves. Presidente, a gente se prepara para fazer as perguntas ao depoente, ele está como testemunha, com base em dados e documentos que chegam até nossas mãos. Com certeza, quase todos que ainda vão falar têm como base que o ministro, em 29/4/25, disse na Câmara que a dona Tônia era amiga pessoal dele. Aqui, nesse instante, ele falou que ela não era amiga pessoal. Como nós vamos continuar conduzindo as perguntas? Talvez dar a oportunidade, é uma questão de ordem, o presidente aceita ou não, do ministro se retratar com relação a essa fala, para a gente continuar. Teve mais. O senhor sabe que o PDT, seu partido, assinou emenda para afrouxar o controle dos descontos? Lupe, não vou responder. Fake news? Tá na imprensa. O novo ministro, Volney, assinou emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS. O senhor sabe disso? Não vou. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na Não imprensa. irei responder. Mas é fácil também. É fake news? Não vou. É verdade ou fake news? Não vou responder. O caos não parou no Van Hatten, não. Rogério Correia, do PT, e Sóstenes quase partiram para o soco quando o Correia resolveu atacar o Sóstenes e atacar o presidente Bolsonaro. Dá uma olhada. É ridículo. O PT rouba os aposentados e tenta desviar o foco para quem? Para o Bolsonaro. Tudo para o PT, a culpa é do Bolsonaro. Eles roubam, a culpa é do Bolsonaro. A sessão parou para o Lupe se consultar com o advogado. Quando voltou, não posso ser responsabilizado pelos atos de terceiros. Terceiros? Ele foi lá e assinou tudo. A assinatura é dele, a responsabilidade é dele. O presidente Viana foi claro, a contradição é gritante. Como negar a amizade com a Tônia, que ele mesmo afirmou? E ele não descartou convocar o Lupe de volta como convidado ou convocado, até para confrontar os envolvidos. O Van Hatten, por sua vez, fechou com chave de ouro. Eu vou refazer essa pergunta porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spiker, Jucimara Fonseca, Reinaldo Barbosa, sim ou não? Lupe, não vou responder. Pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spiker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. O governo manobra, mente, silencia, mas a oposição não vai parar. Essa CPMI vai desmascarar o esquema todo. Lula vai ter que explicar porque seus ministros protegem ladrões ao invés de defender os idosos. No fim das contas, todo esse esquema de roubo, de ladruagem, vai ser exposto e vai estourar na conta do chefe da quadrilha. Você já sabe o roteiro desse filme. Uma lista de 406 requerimentos, 4 deles têm alto potencial de desgaste para o governo Lula. São os pedidos relativos ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, a entidade que tem como vice-presidente o sindicalista José Ferreira da Silva, também conhecido como Frei Chico, o irmão mais velho do Lula. Ao todo, foram 205 pedidos de quebra de sigilo e de encaminhamento de IRFs. A CPMI quebrou o sigilo do sindicato, que o irmão do Lula é o vice-presidente. Apesar dos pedidos direcionados ao Sindinap, não há até o momento requerimentos voltados especificamente para o Frei Chico. Ainda. O que fica evidente é que o Carlos Lupe não agiu sozinho. Ele fez parte de uma engrenagem que está entranhada no governo do PT. A CPMI do INSS não é apenas sobre um ministro covarde que se cala, que fica acuado. É sobre um governo inteiro que protege corruptos, que protege um sistema de corrupção que rouba os idosos, que rouba os vulneráveis, que rouba os mais pobres, que tira o dinheiro daqueles que mais precisam no momento que eles mais precisam, que se valem da ignorância de pessoas que não têm a capacidade de se informar e de notar que estão sendo roubadas. É um governo cretino e corrupto, um esquema quadrilheiro que tira dinheiro que estaria sendo utilizado para comprar remédio para idosos.